Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar de uma forma básica e introdutória sobre programação orientada a objetos. Esse vídeo não vai conter tudo, é um vídeo bem básico, bem introdutório. O meu objetivo é tentar fazer alguns vídeos mais curtos e com a visualização de mais de um vídeo, vocês vão conseguir ter uma visão mais aprofundada sobre o que é programação orientada a objetos. Não quis fazer tudo num vídeo só para não ficar muito pesado, porque realmente é um assunto que demanda um pouco mais tempo, tá bem? Bom, vamos lá, vamos começar então a falar sobre programação orientada a objetos. Ela tem alguns pilares, nós temos basicamente 6, que são mais importantes, que são as classes, os objetos, a herança, a abstração, o polimorfismo e o encapsulamento. E eu vou entrar em cada um desses assuntos e explicar o que é cada um deles. O que são as classes, então? As classes são definidas basicamente como um modelo, uma estrutura. Se a gente pensar numa planta da engenharia, por exemplo, da engenharia civil, eu tenho uma planta básica, um modelo simples de uma casa, e isso aqui é apenas uma ideia de como a casa vai ser construída. Não é a casa em si. Mas aqui eu consigo já ter uma estrutura e conseguir vislumbrar mais ou menos o que vai ser a minha casa quando ela existir. Da mesma forma, a classe. A classe ela tem uma estrutura. Isso aqui é um exemplo de um código em C Sharp. É uma estrutura básica de uma classe que tem apenas dois atributos e dois métodos. Um atributo para idade, um atributo para nome completo. Aqui, se eu for entrar nos detalhes, o tipo de dado int, string, esses pormenores eu não vou falar nesse momento, mas basicamente assim, essa estrutura de classe, eu tenho aqui uma pessoa e tenho os métodos que são o comportamento de uma classe, como ela vai se comportar e o atributo é aquilo que ela tem. É importante também lembrar sobre esses nomes, métodos e atributos. Eles fazem parte desse contexto da orientação a objetos. Muito importante isso. Outro assunto, objetos. O que são então os objetos? Os objetos eles são basicamente uma instância de uma classe. Então, quando nós olhamos lá atrás aquela planta de uma casa, aquilo é uma abstração, aquilo é algo que eu tenho um modelo. Eu ainda não tenho a casa em si, o objeto concreto. E o objeto seria já essa concretização da casa, seria a construção. Em linguagens orientadas a objetos, nós basicamente fazemos dessa forma. Colocamos pessoa, que aqui seria o nome da minha classe, pessoa novamente, só que com P minúsculo, que é o nome do meu objeto, igual a palavrinha reservada new. Vocês vão perceber que na maioria das linguagens orientadas a objetos, essa palavrinha reservada new é muito utilizada para fazer exatamente essa criação de um novo objeto. E novamente o nome da minha classe de novo, seguido por abre e fecha parênteses e o ponto e vírgula. Isso aqui é a sintaxe do C Sharp, então, como eu comentei, não preciso se preocupar tanto com isso. A ideia aqui, a princípio, é entender os conceitos, a classe, o objeto, a herança e etc. Falando agora de herança, pessoal, nós temos então, basicamente, atributos públicos, protegidos e privados, ou public, protected and private. O que são esses atributos que definem a visualização de algo dentro da classe, de um método dentro da classe ou de um atributo dentro da classe? Esse public, protected e private é o que vai definir se a classe filha vai conseguir enxergar o que tem na classe pai ou na superclasse. Que é o segundo ponto aqui que eu comento que as classes filhas elas herdam da classe pai. Ou seja, a herança na orientação a objetos é muito parecido com algo na vida real. Nós herdamos dos nossos pais algumas características e comportamentos que talvez nós nem temos a opção de escolher se queremos herdar ou não.
mas nós acabamos herdando. E isso também acontece na herança. Toda vez que você herda de uma classe pai, se ela tiver lá dentro algo que é protected ou público, você não tem a opção de não herdar aquilo. Aquilo obrigatoriamente vai ser herdado na classe filha. Dentro desse assunto de herança também, nós temos o problema do diamante, que está relacionado à herança múltipla. Nesse momento eu não vou entrar nesse problema, mas é interessante saber que existe. É importante, talvez até, por exemplo, numa entrevista de emprego, se alguém falar algo, você comentar sobre o problema do diamante, que basicamente as linguagens as linguagens de programação orientadas a objeto mais nova, elas não permitem que a gente consiga fazer herança múltipla, como é permitido no C++ ou C++, por exemplo, mas elas deixam que você faça somente uma herança simples, justamente por causa desse problema do diamante, ok? Como que seria então um exemplo em C# de herança? Eu tenho aqui minha classe pessoa, novamente, com os mesmos atributos, os mesmos métodos, e tenho aqui a minha classe pessoa física, que herda da classe pessoa. Então, a minha classe pessoa física, ela vai herdar tudo aquilo que está definido em pessoa, porque dentro da classe pessoa, eu não tenho nenhum atributo que é privado. Todos eles são ou protected ou public. Logo, a minha classe pessoa física vai conseguir ter acesso a tudo isso que foi definido. Mas, se eu tivesse dentro da classe pessoa qualquer atributo ou qualquer método que fosse private, dentro da minha classe pessoa física, eu não conseguiria ter acesso a esse atributo ou método. Ele seria invisível para mim, eu não conseguiria enxergá-lo. Ok? Continuando então, o que seria a abstração? A abstração, pessoal, ela pode ser vista de algumas maneiras. Eu já vi alguns autores falando que a abstração dentro de orientação a objetos está apenas relacionado à capacidade que esse paradigma orientação a objetos te dá de abstrair uma estrutura do mundo real para uma linguagem computacional, mas, no meu ponto de vista, isso vai um pouco além. A abstração ela está sim ligada a essa capacidade, mas ela também está relacionada à criação de classes abstratas e interfaces. O que seria isso dentro da orientação a objeto, essas classes abstratas e as interfaces? A classe abstrata é algo muito importante porque ela tem um comportamento um pouco diferente. Uma classe abstrata, por exemplo, não pode ser instanciada, você não pode criar um objeto de uma classe abstrata. Mas uma classe abstrata, ela pode, por exemplo, ter um método que tem um comportamento dentro dele. E ela também pode ter um método que não tem um comportamento dentro dele. E as classes que herdarem dessa classe abstrata, elas vão ser obrigadas a sobrescrever, que também é uma outra palavrinha que a gente usa muito com orientação a objetos, que é sobrescrever aqueles comportamentos ou aqueles métodos que são abstratos dentro da classe abstrata. A interface ela já tem um comportamento um pouco diferente, porque a interface ela obriga com que a classe que implementa aquela interface ela defina todos os comportamentos existentes naquela interface. Então aqui fica uma dica também, que é muito comum. Entrevistas de emprego, alguém te perguntar qual que é a diferença entre uma classe abstrata e uma interface. Você pode dizer, olha, uma interface ela é um contrato, então toda classe que implementa uma interface, a classe é obrigada a escrever todos os comportamentos definidos na interface, e uma classe abstrata não. Uma classe abstrata eu posso ter comportamentos abstratos que serão, igual forma, obrigados a ser implementados nas subclasses, mas eu posso ter métodos que têm comportamento, o que não é possível dentro de uma interface. Ok? Polimorfismo.
Polimorfismo, ele é um pouco mais complicado para explicar, então eu vou dar apenas assim um overview aqui por enquanto, como eu disse, para não deixar muito longo o vídeo. Mas basicamente, o polimorfismo nós podemos separar isso em duas palavras, uma palavra poli, que é muitos, e o morfo, que é basicamente o comportamento. E aí nós temos a capacidade de uma classe, de um método de se comportar de formas diferentes. Eh, Aqui eu também poderia comentar sobre, por exemplo, uma palavra bem usada também dentro da orientação a objetos, que é a sobrecarga, que seria basicamente quando nós temos dois métodos com o mesmo nome, com a mesma definição, o mesmo retorno, mas com atributos, parâmetros de entradas diferentes. Então, com isso eu já consigo perceber uma certa ideia de uma das formas possíveis de se aplicar o polimorfismo, porque aqui eu teria mais de um método que faz a mesma coisa, mas com um comportamento talvez um pouco diferente, dependendo daquilo que for o parâmetro de entrada. Então, isso seria uma sobrecarga. Eu posso também entender o polimorfismo, aí eu vou pegar um exemplo do mundo real, que seria, por exemplo, eu preciso criar algum objeto e esse objeto vai ter um comportamento, só que um comportamento de um objeto A, ele faz de um jeito e um comportamento, o mesmo comportamento do objeto B, ele faz de outro. Então, por exemplo, se eu tiver um carro automático, ele tem um comportamento diferente de um carro manual. Um carro automático, para eu acelerar, para eu fazer com que o carro ande, eu não preciso pisar na embreagem, não preciso engatar a marcha, não preciso fazer alguns elementos, alguns movimentos, algumas atitudes que eu tenho que fazer num carro automático, por exemplo. O carro automático ele é mais simples, mas o comportamento é o mesmo. Eu vou andar, eu quero acelerar, quero ir para frente. Num carro automático eu vou fazer de uma maneira, num carro manual eu vou fazer de outra. Então eu tenho o mesmo comportamento, mas que vai ser executado de maneiras diferentes. Talvez não tenha ficado muito claro, não se preocupe, nós vamos falar sobre esse assunto nos próximos vídeos. Basicamente também temos que falar sobre encapsulamento, porque é muito importante. O que seria o encapsulamento? É esconder a forma, isso bem overview, tá, pessoal? Novamente lembrando, esconder a forma como as coisas são feitas e exibir somente o comportamento. Então, o exemplo que eu dei lá do carro, para fazer com que um carro que é manual ande, eu preciso pisar na embreagem, eu preciso engatar a marcha, eu preciso começar a tirar o pé da embreagem, pisar no acelerador. Tudo isso é um comportamento que eu posso encapsular dentro do método, por exemplo, andar para frente ou acelerar, enfim. Eh, o que seria esse encapsulamento? Isso é muito comum, isso é muito importante, porque os nossos objetos, normalmente, eles ficam encapsulados, eles não demonstram como uma ação ela é feita. Ele só expõe, ele só publica, ele só deixa visível o nome da ação. Mas como aquela ação é executada, isso fica encapsulado. Então essa é a ideia do encapsulamento. É muito importante porque fica fácil com que a gente use um objeto. Por isso que é muito importante, toda vez que formos definir algum nome para um objeto ou para o método de um objeto, melhor dizendo, nós definirmos um nome que seja bem intuitivo, que fique fácil de apenas ler e entender que aquele comportamento faz basicamente o que está definido no nome. Normalmente, isso vai ajudar muito para quem está utilizando as suas classes e até mesmo para você no futuro, quando você define uma classe, quando você constrói um sistema e passam-se talvez um mês, 2 meses, você precisa voltar novamente e relembrar algumas coisas, é muito mais fácil
para você conseguir relembrar lendo nomes que são claros e que vão te dar um objetivo do que aquele comportamento faz, ok? Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal, dê um like, deixe os comentários. E assim, o meu objetivo é tentar trazer aqui algum conhecimento que vá agregar valor para vocês. Tá bem? Até mais. Obrigado.